Hello! Obrigada por estar me assistindo. Vamos conversar um pouquinho sobre como estudar sozinha. Eu trouxe aqui os principais desafios que a gente encontra nessa hora de estudar sozinho e como resolver, como solucionar, né, alguns caminhos que a gente pode traçar para tornar essa aqui uma tarefa, por muitas vezes uma tarefa um pouco chata, vamos tornar ela um pouco mais fácil, né? Que isso já vai ajudar muito nesse processo de estudos. Então, eu queria começar um pouquinho, né, conversando um pouquinho sobre a diferença entre aprender e estudar. Então, durante o período de escola, né, a gente entende sempre que a gente estuda para a prova. Então, faltando aí um tempinho para a prova começar, para a semana de provas, a gente pega o material, relê, refaz alguns exercícios para ter nota boa na prova, né? Quando a gente revê esse assunto ao longo do tempo, quando a gente revê com uma certa frequência, esse assunto acaba sendo fixado na nossa mente, mas quando a gente não revê, o mais comum é se perder esse conhecimento, né? A gente esquece, a gente aprende muitas coisas, a gente vê muitas informações todos os dias e essas informações não ficam na nossa cabeça, nosso cérebro não aguentaria tantas informações novas sendo gravadas. Então, as informações que a gente não revê, elas vão se perdendo e a gente vai esquecendo. Isso é ótimo, né? A gente não ia querer lembrar de tantas coisas assim da infância, da adolescência, às vezes, tantas coisas da escola, e isso vai justamente se perdendo, né? Então, voltando a falar sobre a diferença entre estudar e aprender. Então, não é só porque a gente estuda que a gente aprende. É muito diferente estudar e aprender, porque a gente pode estudar e não aprender a longo prazo. É isso que a gente quer, né? É isso que é o nosso objetivo quando a gente está aprendendo, por exemplo, uma língua. Não é estudar por 2 anos e... estudei por 2 anos, legal, já fiz a minha obrigação, igual é na escola, né? Depois que a gente sai da escola, a gente cumpriu a nossa obrigação, então a gente não vai mais estudar aquele conteúdo. Mas uma língua, por exemplo, é totalmente diferente. A gente quer que esse conhecimento permaneça por muito tempo, né? Se a gente for usar a língua daqui 10 anos, a gente quer ainda saber como se comportar, como conversar com outras pessoas utilizando esse conhecimento, né? Hoje em dia, a gente tem muita informação. E isso, lógico que tem todos os benefícios, mas tem prejuízos também na hora do aprendizado. Então, mas ainda assim, aprender é essencial. Eu estava vendo uma pesquisa aqui, né, que no ano de 2030, 85% das profissões que existirão ainda não foram inventadas. E o que isso tem a ver com o que a gente está conversando, né? Essas profissões terão que ser aprendidas, né? A gente vai ter que haverão faculdades, haverão cursos para ocupar esses espaços, essas novas profissões. Então, mais do que nunca, aprender é essencial. Se reinventar, saber aprender, saber qual método faz mais sentido para você é essencial nesse momento de aprendizado, né? Aprender é essencial para a gente continuar útil na sociedade. Se a gente, há 10 anos atrás, falasse eu não quero aprender a usar redes sociais, a gente não estaria aqui e a gente estaria defasado na sociedade. É essencial saber aprender, porque a gente quer continuar útil na sociedade. Eu dei o exemplo de empregos, mas haverão muitas novas coisas para a gente aprender daqui 5, 10 anos, e aprender é essencial para que a gente continuemos sendo parte da sociedade, né? Quais os desafios que a gente encontra, então? Por que aprender geralmente é tão difícil, né? Porque gasta muita energia, né? O cérebro gasta muita energia e a gente não quer gastar energia, a gente quer economizar ao máximo. Enquanto a gente está aprendendo ali, é difícil, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que se concentrar, abrir mão de fazer outras coisas que sejam mais legais, mais fáceis. Então, estudar tem essa dificuldade porque a gente gasta mais energia, é mais difícil, né, da gente fazer essa tarefa, porque talvez não seja tão natural, a gente não aprendeu tanto na escola aprender a longo prazo. E sim, geralmente a gente aprende a estudar para a prova, para passar na prova, para passar de ano, para passar no vestibular.
É isso que a gente aprende muitas vezes, né? Nunca houve tanta informação disponível. E isso, por muitas vezes, causa um ruído, né? A gente tem muitas distrações e muita desinformação. E tudo isso prejudica também a gente aprender, né? A gente acha que a internet é ótima, é um lugar incrível para se aprender, e de fato é. Mas também tem muito ruído, né? Muitas coisas pra gente se distrair. Na verdade, o item que mais faz a gente se distrair, né, enquanto a gente está estudando, é o celular. Justamente isso que nos distrai bastante. Rede social, notificação, fake news, tudo isso são ruídos no nosso cérebro, né, que torna ainda mais difícil a gente estudar e aprender. Por conta disso, a gente tem um esquecimento muito rápido. Então, é muito fácil a gente esquecer as coisas. Noto como, às vezes, no momento que a gente está estudando, é fácil aquele conteúdo, mas passou 1 ou 2 semanas, aquilo se perdeu da nossa cabeça e a gente já esqueceu o que viu, o que estudou. Isso acontece com vocês também, de esquecer com frequência algo que viu recentemente? O que a gente continua usando fica por mais tempo na nossa cabeça. Se a gente viu e deixou ali quieto, nunca mais pensou naquele assunto, com certeza vai se perder aquele conhecimento, né? Outra coisa também que prejudica muito, às vezes, na hora do nosso estudo é multitarefas, né? A gente está estudando, mas tá de olho ali na panela. A gente está estudando, mas está prestando atenção no relógio, porque daqui a alguns minutos tem que sair fazer alguma coisa. A gente está estudando, mas deixou alguma música tocando, tem uma TV no fundo, tem alguém no outro quarto que está te chamando a atenção, né? Muitas vezes a gente acha que é possível fazer tudo ao mesmo tempo, mas na hora de estudar isso torna muito mais difícil. Fica muito mais difícil estudar quando a gente tem tantas distrações e tentando fazer coisas, né, não tão relevantes ao mesmo tempo. Vocês são multitarefas? É uma dificuldade que eu tenho, porque eu sempre quero fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo para economizar tempo, né? Eu não tenho muito tempo, então eu quero fazer tudo junto, tudo que der junto para fazer, eu tô fazendo, mas na hora de estudar, isso não é tão legal, né? Esses são alguns dos desafios que a gente vê na hora de estudar, porque a gente não tá acostumado a ter, às vezes, essa rotina em que só o estudo é o foco. A gente tem muitas distrações, que isso também prejudica. Uma rotina corrida, com certeza, é o caso de todos os meus students, né? Ter uma rotina corrida torna mais difícil também sentar e estudar. Exatamente, dar conta de tudo. A gente quer dar conta de tudo e, às vezes, é preciso foco. A gente tem que voltar aqui no que é importante. Eu queria conversar um pouquinho com vocês também sobre o ensino ativo e o ensino passivo, né? Então, o que nós temos de referência das nossas vidas na escola é o ensino passivo, em que simplesmente a gente estava sentado numa cadeira e, enquanto isso, o professor, a professora estava lá na frente contando pra gente, né? Explicando, mas era uma posição muito passiva, né? O professor, sim, estava falando e a gente ficava ali só recebendo essa informação, e isso o professor conduzia o aluno e fala as coisas que ele vai cobrar na prova, né? Ele fala o que a gente quer, o que depois será cobrado nas provas. Geralmente é muito tranquilo isso, né? De fato, a gente está sentado ali, é uma posição muito confortável para nós, simplesmente estar ouvindo outra pessoa falando, sem precisar interagir, sem precisar responder, sem precisar pensar muito. É simplesmente sentar, e isso é muito confortável. Tanto que é muito difícil para a gente mudar essa situação. Muito difícil a gente tomar um protagonismo e se tornar mais ativo no nosso aprendizado, porque é muito fácil a gente ficar simplesmente ali. É agradável, né? Inclusive, eu acho que muitas pessoas diriam que esse é o professor ideal, porque ele fala lá na frente o que vai ser cobrado na prova. Antes da prova você revisita aquele conteúdo e depois aplica na prova e tranquilo, né? Isso é muito mais fácil. Já no ensino ativo,
a gente tem que encontrar respostas. Muitas vezes a gente vai ser questionado e a gente tem que dar respostas, ou já tem as respostas, a gente tem que elaborar perguntas, e tudo isso nos tira da nossa zona de conforto. É muito mais desafiador a gente ter que dar uma resposta ali na hora. Muitos students, eu acho curioso que às vezes travam um pouquinho, porque justamente às vezes a gente não está adaptado a isso. Nossa, ninguém nunca me questionou. Eu sempre só lia os livros, eu sempre só esperava o que o professor ia me falar. E no momento da aula em que eu questiono, mas por quê? Ou eu faço perguntas um pouco mais que você tem que pensar mesmo, porque eu quero saber a sua opinião. Às vezes isso não vem tão fácil, porque não estamos acostumados, né, a exercitar esse pensamento crítico e essa posição mais ativa no ensino. É uma técnica que eu uso muito com os meus alunos. Se alguém tiver aí, puder dar um check aqui, que eu peço muito para os meus students me explicarem o que eles estão vendo, né? A gente finaliza a aula ou finalizamos uma unidade e eu peço, como que você me explicaria isso se eu não soubesse nada? E é muito legal ver, porque nunca eles usam, raramente usa-se as mesmas palavras que eu usei, porque tem ali o seu ponto de vista. Exatamente, a Camis já está aqui para confirmar. Tem o seu ponto de vista, traz as informações que você acha relevante para gravar. Então, é muito útil, eu utilizo muito esse recurso de explicar para mim de novo. E é uma das técnicas mais úteis, porque o que a gente pensa, né? Que quando a gente explica alguma coisa, você tem que saber muito bem aquele assunto, né? Para você se sentir confiante de passar aquela informação, você tem que saber dominar bem o assunto. E você falando em voz alta é como se você estivesse falando para você mesma. Os alunos falam para mim, mas é como se estivessem falando para eles mesmos um resumo do que vimos para a posteridade, né? Para gravar ali um resumo na cabeça, e isso é muito legal mesmo. Agora, então, fiz a comparação aqui, né, entre o ensino ativo e o ensino passivo, que apesar de o ensino passivo ser muito mais fácil, não desafiador para nós, também é o que a longo prazo menos deixa permanente essas memórias, essas informações. Já no ensino ativo, aquilo vai fazer muito mais sentido, aquilo vai ter conexão com a nossa realidade, você vai fazer comparações com o que você já viu, você vai dar respostas e você vai ter que pensar, vai ser desafiador para você. No primeiro momento, talvez seja desconcertante, né? Você tem que responder ali na lata uma informação, mas é aquilo que vai fazer sentido para você e que vai fazer você reter essa informação por mais tempo também. Eu queria agora trabalhar algumas soluções, né? Quais soluções a gente tem para isso? Porque a gente entende que é difícil, a gente entende que tem que ser um ensino ativo, mas como então solucionar, como resolver esses empecilhos, essas dificuldades que surgem ao longo do tempo, né? E o que eu trago aqui de primeiro, se eu pudesse dar a minha primeira dica, é ter metas, né? Como tudo na vida a gente visa um objetivo, eu acho muito importante ter metas. Então, metas curtas e metas longas. Você pode ter o objetivo de ser fluente em inglês, mas essa meta leva tempo. E talvez se você tiver a meta de ser fluente daqui 2 anos, essa meta ao longo do tempo se perca um pouquinho, você esqueça qual que é a meta grande, né? Então é muito importante a gente ter metas pequenas, alcançáveis, palpáveis, para que aquilo nos dê um estímulo mais a curto prazo. Então daqui 6 meses eu quero aprender a cantar a minha música preferida em inglês. Essa é uma meta que é muito atingível, é muito palpável, a gente consegue mensurar se você sabe ou não cantar, né? É uma meta que faz sentido, porque eu gosto, é a minha música preferida, então eu quero aprender a cantá-la.
faz muito sentido na sua realidade, então é uma meta a curto prazo, mas que você vê um objetivo ali mais perto, né? Às vezes, quando o objetivo está muito longe, a gente se perde um pouquinho, mas ele estando um pouco ali mais perto, é mais fácil de alcançar e vai nos estimular a continuar estudando, a continuar aprendendo, porque tem aquilo ali que a gente quer alcançar. Então, minha primeira dica seria estabelecer metas curtas e a longo prazo também. Não somente a meta ser fluente em inglês, porque leva tempo. E às vezes vai se perdendo mesmo ao longo do tempo, ao longo dos momentos difíceis enquanto você está estudando. Às vezes aquela meta é tão grande que parece tão inalcançável, tão longe, que vai desanimar um pouquinho. Uma meta curta tem a capacidade de nos trazer aí um pouquinho mais de motivação, né? Outra meta que eu dou é tornar visual o que a gente está estudando. Eu noto que às vezes a gente acostuma muito a apenas ler resumos, apenas ler o que a gente escreveu. Então, quanto mais palpável, melhor. Até porque a gente está usando outros sentidos, né? Não somente a leitura, mas tornar visual. Então, assistir filmes, assistir séries, assistir outros vídeos na internet que tenha outros exemplos desse mesmo assunto, né? Explicando esse mesmo assunto de formas diferentes. Utilizar mapas visuais, que é um recurso muito incrível. Se você fizer o seu mapa visual daquele assunto, você vai estar colocando ali no papel, tornando muito visual a informação, o conhecimento. Então, a chance daquilo permanecer por mais tempo é muito maior, né? Tornando visual com desenho, se você tiver essa habilidade, é muito mais atingível, né? Utilizando outros sentidos, por exemplo, ouvindo podcasts, ouvindo músicas, tudo que for para acrescentar ali vai ser muito mais útil, né? De você ter essas memórias, flashcards, ao invés de simplesmente ler o que a gente está escrito ali, falar, gravar áudios, que é algo que eu sempre peço para os meus students, gravar áudios, seja resumindo a unidade, seja explicando, né? O que você entendeu dessa unidade, enviando áudios com palavras que a gente viu só uma vez, mas nosso cérebro tem muitas informações durante o dia todo. Uma palavra que você falar ali durante a sua aula e que você não gravou tanto, aquela palavra vai se perder. Então, se daqui uns 5 dias você ouvir de novo essa palavra, gravar um áudio, você está forçando o seu cérebro a gravar um pouquinho mais essa informação, permanecer um pouquinho mais aí no cérebro essa informação, né? A longo prazo, que é o que a gente quer. Eu indico também repetições espaçadas, e eu também faço isso com os meus alunos periodicamente. Alguns assuntos que a gente vê, cada aula tem um assunto novo, diferente, uma informação nova, e se a gente somente der informações novas, isso também mais sobrecarrega do que beneficia o aprendizado. Então, sempre eu tento revisar, trazer algumas informações que a gente já viu lá no começo, utilizar coisas que a gente já aprendeu há um tempo para reforçar essa informação, né? E ver também em outros contextos. Às vezes eu vi o verbo to be quando a gente está começando a aprender, por exemplo. Eu vi o verbo to be de forma isolada, né? Que geralmente a gente aprende primeiro o verbo to be, depois vamos aprendendo como utilizar os outros verbos. E mais pra frente é muito válido que a gente faça o quê? Jogue o verbo to be lá no meio, sem eu falar pra você, estamos utilizando o verbo to be. Não, simplesmente ele está ali fazendo parte do discurso, fazendo parte da conversa, sendo utilizado da forma natural, que é o que a gente espera do uso da língua, né? Enquanto eu tô conversando com uma pessoa, eu não falo, agora a gente vai utilizar o verbo to be. Então,
Assim que deve ser também durante uma conversa. Vamos utilizar tudo que a gente aprendeu, não de forma isolada agora, vamos utilizar tudo junto. Isso já é uma revisão, né? Uma revisão espaçada que faz reter a informação por mais tempo e é muito útil para revisar algum ponto que faltou também. Vamos supor que depois de 3 meses a gente esqueceu aquela informação. É ótimo que houve essa revisão para justamente poder retomar esse assunto. Não faz sentido também só continuar inserindo informações novas sem revisar e sem retomar, às vezes, algum ponto que ficou para trás que é necessário retomar, revisar, né? Eu estou dando algumas sugestões aqui, mas nem todas pode ser que faça sentido para você, né? São alguns recursos que você pode pensar o que faz mais sentido na sua realidade, com o tempo que você tem, no que você está estudando, né? Também não precisa, vamos fazer todas, vamos colocar todas em prática, porque talvez não seja sustentável também depois de uma semana a gente fazendo. Deixar visual me ajuda muito, fazer gráficos ou tabelas, desenhos, exatamente. No estudo de matemática também, isso é muito útil. Visual para mim é tudo, exatamente, né? Tornar visual, às vezes com jogos, é muito mais fácil a gente aprender jogando, interagindo, do que simplesmente lendo algum conteúdo. E, inclusive, interação é o próximo tópico que eu queria sugerir. No começo da minha fala, eu disse sobre o tanto de informações que a gente tem online e do tanto de informações que a gente tem na internet. E isso é um fato, né? Se você digitar lá no Google aprender inglês online, vão surgir milhões de páginas, milhões de conteúdos no YouTube, muita informação. O que diferencia isso de uma aula, por exemplo? O foco principal, eu diria que é o acompanhamento, né? Você ter um começo, meio e fim. Um fator motivação, porque quando a gente tá sozinha é muito mais fácil a gente parar, né? Depois de algumas tentativas. Mas quando a gente tem um compromisso ali com a aula, isso não se perde. Todo dia você tem um compromisso comigo. Então, aquilo fica muito mais fácil muito mais difícil de você dar um bolo em mim do que de você dar um bolo em você mesmo e falar, hoje eu não vou estudar tanto, né? Eu estou ali, então fica mais fácil, porque a interação é essencial, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que falam assim, minha criança, meu filho assiste desenho em tal língua e ele já sabe falar até inglês agora. Eu não sei se vocês já ouviram essa fala em algum lugar. O que acontece é a pessoa repetir um som. Mas repetir um som até um papagaio faz, gente. Não quer dizer que ele sabe aprender, ele não sabe falar inglês, né? Não é sobre isso. Repetir sons é fácil. Um papagaio repete sons. Aprender a falar inglês demanda muitas outras conexões no cérebro que não simplesmente a repetição, né? E o principal que nós temos de diferença nesse aprendizado é a interação. É alguém estar falando e você reagindo ao que a pessoa está falando. Alguém está fazendo uma pergunta e você tem que pensar, fazer conexões, entender essa pergunta, usar o conhecimento que você já tem, tanto conhecimento técnico da língua, quanto conhecimento de mundo, para você poder responder aquilo. Não é simplesmente, né, repetir a pergunta. Não, numa conversa, uma pessoa pergunta, uma pessoa fala e a outra reage ao que a primeira pessoa falou. A interação é essencial também para o aprendizado. O que eu sugiro, né, em relação a esse método? É estar em contato com outras pessoas que estão aprendendo a mesma coisa que você, seja numa comunidade do Facebook, seja numa aula em grupo, seja num perfil em inglês que você segue, que você de vez em quando comenta lá. É muito importante a interação em todo o que a gente está aprendendo. Aprendemos muito mais na prática e na interação. A interação é real, exatamente. Somente ouvir não deixa de ser, na verdade não deixa de ser, não. Ouvir alguém falando, ouvir alguma coisa é totalmente passivo.
E, como eu comentei um pouquinho antes com vocês, o ensino passivo é confortável, mas a longo prazo não se sustenta. A gente precisa ser ativo para que permaneça a longo prazo. E a interação é o auge da sua atividade, né? Da gente estar sendo ativos e conversando com outra pessoa, interagindo, é o que torna o ensino muito ativo e torna muito real na nossa vida. A gente faz conexões com a nossa realidade, com o nosso cotidiano. Isso é essencial também para o aprendizado. Ok. O que eu queria falar também é para a gente celebrar o avanço, né? Às vezes a gente faz muitas metas, a gente faz metas grandes ou pequenas, mas o importante sempre é fazer metas realistas. Às vezes você não pode estudar os 5 dias da semana e tudo bem, quase nenhum adulto consegue fazer isso. É muito raro. A não ser que você tenha muito tempo aí disponível e que sorte a sua. Porém, a realidade da maior parte das pessoas é ter um tempo escasso. A gente tem muitas coisas para fazer. Então, se não for possível para você estudar os 5 dias da semana, tudo bem, não se culpe. Se for possível estudar um dia da semana, 15 minutos, ótimo, perfeito, né? É muito melhor do que zero. É muito melhor a gente ser real e honestos consigo mesmo e falar, eu só posso estudar 15 minutos na sexta-feira, 12:10. Tudo bem. O que a gente pode fazer em cima dessa meta, né? Eu consigo ouvir um podcast, eu consigo assistir um vídeo, eu consigo fazer uma prática que a minha teacher me enviou. Ótimo. É um dia a mais, é um momento a mais que você está entrando em contato com a língua, que você está gravando aquilo no seu cérebro, que você foi por conta própria estudar. Então, muito mais ativo do que simplesmente ler um resumo, por exemplo, né? Então, ótimo, tudo bem ser metas realistas e pequenas. E quando você conquistar isso, se você conseguir mesmo fazer isso, sei lá, por um mês. Eu estudei 15 minutos na sexta-feira por 4 semanas. Celebre a sua conquista, celebre a sua meta alcançada ali, né? Porque é muito gostoso também a gente ter metas cumpridas. Muito mais gostoso do que a gente fazer meta é cumprir a meta, né? É a gente comemorar ali a meta alcançada, né? Então, eu acho muito importante também comemorar e se sentir orgulhoso de ter alcançado esse objetivo, porque num dia a dia corrido, numa vida com muitas tarefas para se fazer, você conseguiu tirar aqueles 15 minutos, que bom, que legal. Eu acho que isso já merece ser aplaudido por você. Exatamente. Palmas às pequenas metas também, né? É isso. Vocês são fãs das pequenas metas também? Eu gosto das pequenas metas. É mais fácil da gente alcançar também, né? Do que sempre tá mais próximo. É muito mais fácil da gente realizar as pequenas metas. E talvez assim, de pouquinho em pouquinho, se tornem metas um pouco maiores. Então, se em um mês tirar 15 minutos na sexta-feira para você foi tranquilo, vamos tirar 20 no segundo mês? 20 minutos? Eu consigo manter esses 20 minutos por mais 4 semanas? Que ótimo! Celebre também essa conquista de aumentar um pouquinho o tempo. E tudo bem, tá legal, né? Aí eu dividindo em pequenos passos, exatamente. Para finalizar a nossa conversa, eu queria dar uma última dica, né? Eu tô falando aqui de pequenos passos, de celebrar as pequenas conquistas, metas pequenas para que a gente consiga alcançar as metas maiores a longo prazo. E a minha última dica, né, que eu gostaria muito de deixar aqui para vocês é recomeçar. Comece de novo se for preciso. Tudo bem se numa sexta-feira você tava com dor de cabeça e não estudou, tá tudo bem, né?
Tudo bem se nessa semana ficou um pouco mais atarefado e não conseguiu, recomece, não desistir também depois de não ter conseguido uma ou duas vezes. Porque a nossa vida também acontecem coisas que não são esperadas e a gente tem que continuar tentando, né? Vamos continuar, mesmo que não conseguir essa semana, não conseguir na outra, né? Vamos continuar, recomece, não se sinta, né, um fracasso por ter pulado uma vez ou outra, porque a vida acontece e temos que recomeçar, temos que tentar de novo, né? Recapitulando então, né, passei para vocês os desafios que a gente encontra para estudar. Passei também sobre o ensino ativo e o ensino passivo, a diferença dos dois, como um é mais eficaz a longo prazo e outro se perde ao longo do tempo. Passei algumas soluções também para vocês encontrarem outros caminhos para resolver essas dificuldades. O importante é não desistir, exatamente. Agora umas dicas um pouco mais práticas, né? Eu falei aqui sobre algumas sugestões, eu queria dar dicas práticas, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia que faz muita diferença na hora de estudar. O primeiro de tudo é ter um local de estudos já organizado e sem distrações. Vai ser muito difícil se você quiser estudar no sofá na frente da TV. Se você quiser estudar na mesa da sala em que tem toda hora alguém passando, né? Se você puder estudar no seu quarto em que não vai ter trânsito de pessoas, não vai ter volume alto da TV, não vai ter coisas externas te atrapalhando, isso vai ser muito útil para que você continue ali estudando o tempo que você determinou para estudar, né? Faz todo sentido que a gente elimine essas distrações para concentrar ali no estudo. Faz sentido para vocês? A outra dica que eu tenho também é já ter o material de estudos que você vai estudar e a matéria engatilhado, né? Eu já sei o que eu vou estudar, a teacher já me mandou aquele link, então é só eu clicar naquele link e fazer aquela prática. A teacher já comentou na última aula que é para enviar o áudio, então eu já sei que quando eu der o tempo de estudar, eu vou sentar e enviar aquele áudio. Fica tudo mais fácil, né? Você vai economizar tempo, você vai economizar distrações, porque se você tiver que procurar o que você vai fazer, ou você tiver que sentar, e aí, o que eu vou estudar mesmo? Ah, o que era para fazer? Né? Acaba se perdendo, a gente acaba ficando mais distraído, e distração talvez faça com que a gente desista ali de estudar, né? Também, que é muito mais fácil. Na cama confortável, exatamente. Tá tudo bem estudar na cama se não tiver outras distrações, né? Barulhos altos, coisas incomodando o nosso foco. Outra coisa que é muito importante, eu acho muito válido nesse caso, é a gente ter horários. Por exemplo, eu vou poder estudar às 4 da tarde. Eu vou estudar das 4 às 4h20, 4 até 4h30. Se você tem esse tempo para estudar, deixa no seu celular um alarme lá e 4h30 você vai parar de estudar. Por quê? Mas quanto mais melhor? Sim, lógico, quanto mais tempo você tiver para estudar, melhor. Mais coisas você vai conseguir rever. Porém, é muito importante você ter um tempo determinado para que você não pense que você vai estudar ali e vai ficar a tarde inteira estudando. Só de pensar que você vai ter que ficar a tarde inteira estudando, isso já desanima, né, a gente de continuar focado. Porque você pensa que, nossa, tá muito longe para eu estudar tudo isso daqui. Nossa, não vou acabar nunca. Aí, nesse pensamento, né, quanto mais a gente vai pensando nisso, mais vai desanimando. Daí, se você ouviu uma notificação, já se perdeu. Daí, se a gente ouviu uma briga ali na vizinha, já se perdeu, né? Acaba que as distrações vão consumir, porque a gente já tá com o nosso cérebro ali, só precisava de uma distração. Vem a distração, porque a gente já perdeu ali uma motivação inicial, né?
Então, mesmo que você tenha que estudar por longos períodos, vamos supor que você tenha mesmo uma prova na outra semana, você tem alguma meta maior que você precisa estudar mais coisas em poucos dias, mesmo assim, se você for estudar por 4 horas seguidas, faça intervalos. Estude 40 minutos e pause mais um pouquinho. Tem uma técnica excelente que se chama a técnica Pomodoro. Não sei se vocês já ouviram falar nessa técnica. Me contem aqui se alguém já ouviu falar ou não. Eu posso falar sobre essa técnica também em outra live, porque ela é muito interessante nessa otimização do tempo na hora de estudar, né? A gente estuda por um período, faz uma pausa. Estuda por mais um período, faz outra pausa. Né? Não é benéfico que se fique estudando por horas seguidas. É muito mais vantajoso quando a gente faz pausas no meio dos estudos para dar aquela refrescada, revigorada antes de continuar, né? Ah, legal. Posso talvez trazer algo falando sobre a técnica Pomodoro depois pra gente... uma técnica muito legal também de gerenciamento de tempo, não somente para estudo, mas tem várias outras áreas de aplicação da técnica Pomodoro. Então, o local de estudos organizado e sem distrações, os materiais de estudo já no local, né? Porque se você sentou e precisa de um lápis que está lá numa outra sala, também vai distraindo, vai gastando o tempo já escasso que você tem. Então, local de estudos organizados sem distrações, os materiais no local de estudo, já sabe qual matéria que você tem que estudar, qual unidade que você vai estudar, também já economiza tempo e energia. Saber o horário de início e de término, ou pelo menos horário de início e de pausa, também é muito útil. E saber qual método você vai utilizar para estudar, né? Se hoje você vai fazer um mapa mental, se hoje você vai gravar um áudio, se hoje você vai fazer um resumo mesmo e depois gravar essa informação para você mesma, se hoje você vai sentar e trocar uma ideia com outra pessoa em inglês, porque aquilo vai ser útil, né? Você vai treinar aquele tópico junto com outra pessoa, também é muito útil. Se você vai fazer uma prática mesmo, algum link que a teacher enviou para você. Então, saber essas informações antes são muito úteis para economizar aí tempo e energia, né? Na hora que, como eu disse no começo, o que mais faz a gente ter preguiça de estudar é porque demanda muita energia. Então, quanto mais energia a gente conseguir economizar com os pormenores, com os detalhes, melhor ainda, né? Porque a gente gasta só energia com o que de fato é estudar e não em pensar onde que tá o lápis, qual página que eu tenho que ver mesmo, aonde que tá aquele link que eu tinha que fazer, né? Nossa, eu vou ficar a tarde inteira estudando. Tudo isso gasta muita energia que não precisa. A gente pode otimizar esse tempo, né? E a longo prazo é muito tempo que a gente gasta. A gente vai estudar por muito tempo ainda, né? Eu não sei vocês, mas eu amo fazer cursos. Então, tô sempre estudando. Eu amo estudar, aprender coisas novas. Vou, então, ser uma student o resto da minha vida, né? De várias coisas diferentes. Quanto mais tempo a gente puder economizar com as coisas menos importantes, melhor, né? Mais tempo que a gente tem aí pra estudar de fato. Ok? Era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Muito obrigada por ter passado um tempinho aqui. Thank you. E vejo vocês na próxima live, então. Até a próxima. See you. Bye, bye.